Bom, então, né, bom dia de novo para todo mundo que está aqui. É bacana rever vocês, né, que eu dei aula para vocês no primeiro semestre, agora a gente está trabalhando com essa disciplina, uma disciplina que eu gosto muito, que é os direitos humanos na educação. Embora a gente esteja, né, nesse contexto de ensino remoto, de vez em quando, acho que a gente é bacana, né, a gente fazer algumas interações. E nessa aula, né, eu vou meio que fazer um resumo do que a gente viu nas aulas anteriores e apontar o caminho aí que vai seguir a nossa disciplina, tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, né, acho que é importante, porque, né, uma disciplina de direitos humanos da educação no curso de licenciatura em Química, né? É porque é um curso de licenciatura, né, de formação de professores. E a nossa política nacional de educação em direitos humanos entende os direitos humanos como um tema transversal, né? Não um tema que seria, que ele é originalmente da minha área, né, da sociologia, mas como um tema que deve ser trabalhado, que tem que estar presente na formação, nas atitudes, nas práticas cotidianas de todos os educadores, tá? Então, por isso, o curso de vocês tem essa disciplina e não só de vocês, né? Essa abordagem é feita de alguma forma em todos os cursos de licenciatura, que isso faz parte da política nacional de educação que ainda está vigorando no nosso país, né? Então, assim, resgatar um pouco, né? Vocês já estudaram isso, que eu já deixei para vocês no Moodle, mas pegar o conceito fundamental, né, básico de direitos humanos, né? Então, assim, os direitos humanos nós podemos dizer que são os direitos fundamentais, os direitos principais que todas as pessoas têm, e sem esses direitos, as pessoas não seriam consideradas ou tratadas como seres humanos, tá? Então, são direitos que todas as pessoas têm pelo simples fato delas existirem, como direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, direito à alimentação, direito à defesa, né, a um julgamento justo, ou seja, não ser preso de forma arbitrária, né? Direito de liberdade de expressão, direito de um tratamento igual perante a lei, né? Todos sermos tratados da mesma maneira pela lei. Esse grupo de direitos, né? Vocês leram a Declaração também Universal dos Direitos Humanos, que eu já deixei para vocês, né? Ele se aplica a todos os seres humanos, né? Independente de qualquer circunstância, ou seja, independente da etnia, se é negro, se é branco, se é albino, se é ruivo, se é indígena, independente da cor da pessoa, independente da religião, independente do gênero, da orientação sexual, se é pessoa portadora de deficiência ou não, ou seja, né, todos os seres humanos têm direitos humanos, né? Mas vou dialogar isso aqui com vocês porque é importante, né? Muitas vezes a gente ouve falar atualmente, né, na nossa sociedade, algumas frases do tipo: direitos humanos, mas devia ser só para humanos direitos, né? Ou então, essa coisa de direitos humanos é direito dos humanos, né? É coisa, papinho de sociólogo que fica defendendo presidiário. A gente ouve falas desse tipo que são frutos da ignorância, né? A pessoa não sabe que quando ela está negando os direitos humanos, ela está negando os próprios direitos dela como ser humano, né? Portanto, os direitos humanos são para todas as pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas, tá bom? Obviamente, nisso se inclui, por exemplo, né, a população carcerária. Mas cometeu um crime, cometeu, por isso está preso, né? Existe uma lei, um código penal que determina qual a pena que a pessoa vai seguir, né? Sem contar que se a gente pegar assim países como o nosso, muito conservadores, muito desiguais, né? A gente tem uma desigualdade social e econômica gigantesca, é uma das maiores do mundo. Muitas vezes as prisões são arbitrárias, né? A gente consegue ver isso até por notícia de jornal.
Vocês já devem ter visto, por exemplo, é, traficante é preso na comunidade tal. Então, quando é um jovem negro, né, da periferia, pobre, é traficante. Agora, quando é alguém de classe média, alguém de classe alta, alguém com poder aquisitivo, alguém branco, aparece no jornal. Jovem é acusado de vender, né? O discurso social é completamente diferente na prática. É óbvio que a probabilidade da pessoa pobre, da pessoa periférica, da pessoa negra ficar presa é muito maior do que a pessoa bem-nascida, a pessoa branca, a pessoa, né, que tem alguma condição. Sem contar os crimes de colarinho branco, né, que empresários e políticos cometem, né, sonegação de impostos, corrupção política, e salvo uma exceção ou outra, o pessoal está todo solto aí, né? Por que eu estou fazendo esse discurso? Para dialogar com vocês a desconstrução dessa ideia, né? O que seria os humanos direitos, né? Humanos direitos são quem eu acho que são os humanos direitos, né? Não, não é assim. Então, por isso, os direitos humanos são para todas as pessoas. Porque se a gente tirar um grupo de pessoas, né, a gente abre precedente para tirar qualquer outro grupo de pessoas, tá bom? Outra coisa importante para vocês terem em mente é que os direitos humanos, quando a gente fala em direitos de forma geral, tá, pessoal? A gente está falando numa conquista, tá? É uma conquista e também uma construção histórica. Uma conquista por quê? Os direitos, qualquer direitos, né? Sejam os direitos civis, políticos e sociais, que são englobados pelos direitos humanos, né? Os direitos humanos são o grupo mais amplo de direitos que nós temos, eles foram frutos, né, de revoluções. Se a gente pensar, os direitos civis e políticos foram a afirmação deles no mundo moderno, né? Foi fruto das revoluções burguesas, as revoluções que colocaram a burguesia no poder, tá? Quais revoluções? A Revolução Norte-Americana, Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, né, com o seu lema de liberdade, igualdade, fraternidade. É lógico que quando isso surge no século XVII, a ideia de direito universal, ainda embora dissesse que era universal, era algo muito restrito, né? Era restrito aos homens brancos que tinham propriedade. Depois isso vai mudando ao longo da história, tá bom? Mas a história, né, da conquista dos direitos humanos, ela passa por essas revoluções burguesas e ela passa também pela organização política dos trabalhadores, tá? O que nós conhecemos como direitos sociais, que são os direitos que garantem uma vida digna, como, por exemplo, direito a um trabalho com salário digno, né? Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao lazer, todos esses direitos, né, ou mesmo a regulamentação do trabalho. Porque, veja bem, esses direitos eles só podiam ser afirmados, né, só podiam serem conquistados pelas lutas dos trabalhadores, porque interessava aos trabalhadores. Né? No começo do capitalismo, não havia regulamentação no mundo do trabalho. Então, as jornadas de trabalho chegavam a 12, 14 horas, em ambientes assim completamente insalubres, né, sem normas de segurança, crianças trabalhavam, né? Então, o movimento dos trabalhadores organizados veio trazer essa pauta para o mundo e isso depois foi englobado como direitos humanos. Então, os direitos, eles são uma conquista, tá? Não é um dado, não é um fato, né, pronto e acabado, sei lá, né, não é uma Bíblia. É uma história de construção que daí vai ter um marco importante no século XX, com a Declaração Universal, tá? Outra coisa que é importante, como a história dos direitos humanos é uma história de conquistas, né, que envolve revoluções, lutas, organização das pessoas, né, para conseguir esses direitos. Quando a gente fala em direitos, os direitos também têm um caráter histórico. O que, que é isso? Eles mudam, eles se transformam ao longo da história, tá? Vou fazer a comparação com o objeto de vocês, né? Diferente da forma
química da água, por exemplo, H2O, né? A química descobriu que essa é a composição da água. Quando descobriu, era essa composição da água, antes também era, que as pessoas não sabiam, continuou sendo, hoje continua sendo H2O, amanhã vai ser H2O, né? Os direitos, pessoal, ele tem um caráter diferente, porque ele é algo que está dentro do comportamento, ele é fruto do comportamento e das ações humanas, e não da natureza. Então, por isso, os direitos vão se modificando ao longo da história. Outros direitos vão sendo englobados. Por exemplo, tá? Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada, em 1948, né? A questão ambiental não foi colocada naquela declaração, a questão do direito ao meio ambiente, a sustentabilidade. Por quê? Porque aquilo ainda não era um problema no mundo na segunda metade do século, na metade do século passado. Isso se tornou um problema, né, na década de 1980 e agora está se agravando cada vez mais. Ou seja, o direito ao meio ambiente agora também é considerado um direito humano, ele foi englobado, tá? Então, eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem um caráter histórico, né? Os direitos, do mesmo jeito que a sociedade se transforma ao longo do tempo, os direitos têm que expressar essa transformação da sociedade, tá bom? Então, nós vamos ter dois marcos importantes, né, para pensar direitos humanos e a educação em direitos humanos. Primeiro é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, que a ONU promulga exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Né, o mundo passou pela barbárie nazi-fascista, o holocausto dos judeus, morte de pessoas negras, morte de pessoas com deficiência, de homossexuais, porque teve aquela paranoia, né, do nazismo, da raça ariana, que era a raça pura, e tudo que não fosse a raça ariana devia ser eliminado, ou seja, né, não devia ser considerado como seres humanos. Isso causou uma profunda crise no mundo, né, porque como viver com a ameaça de que isso possa acontecer de novo? Né? Então, as Nações Unidas foram criadas como um esforço para impedir esse tipo de coisa, e a Declaração Universal ela expressa isso, tá? Para nós, no Brasil, qual que é o documento mais importante? A Constituição da República Federativa do Brasil, que é a Constituição Federal de 1988, que está em vigor até agora, tá? Essa é a primeira Constituição da história do país que, de fato, afirma alguns direitos para a população, de maneira geral. Por exemplo, é a primeira Constituição que afirma a igualdade entre homem e mulher, é a primeira Constituição que coloca o racismo como um crime inafiançável, é a primeira Constituição que diz que vai promover os direitos humanos e que todos os acordos feitos com base nos documentos da ONU vão ter força de lei no país. Tá? Então, ela é um documento que ela expressa um avanço na nossa história. Né? E justamente é um documento que foi construído quando? Depois da ditadura militar. Né? Então, é um documento que expressa aí a luta da sociedade contra essa ditadura militar, que desrespeitou amplamente os direitos humanos no Brasil, né? Seja criando uma enorme desigualdade socioeconômica, seja perseguindo, matando e prendendo a oposição política, fazendo censura e mais uma série de coisas. Agora eu pergunto para vocês acreditam que mesmo com tratados internacionais, como a Declaração Universal, com leis como a Constituição, os direitos humanos eles são atualmente totalmente respeitados? Todas as pessoas têm os seus direitos humanos respeitados, pessoal? Não, longe de ter. Não, né? Por que, né, que isso acontece? Exatamente porque eu falei que os direitos são uma conquista, eles têm caráter histórico. Vamos olhar, né?
A afirmação desses direitos como uma declaração universal se deu em 1948. Faz um pouco mais de 70 anos. Pode parecer bastante para a gente, mas olha para a história da humanidade. Você olhando em perspectiva, é muito recente a história dessa afirmação. Tá? Ou seja, a gente tem muito chão, a gente tem muito caminho para percorrer para que essa conquista importante em termos de lei, de tratado internacional, ela se concretize cada vez mais na prática, tá bom? Vejam bem, no âmbito das relações internacionais é assim, né? A ONU, ela afirma os direitos com uma declaração. Só que a Declaração Universal, ela não tem força de lei nos países membros. O que a ONU tem é uma influência política muito grande, né? Pega muito mal e contra a declaração, né? Mas a ONU, ela não tem uma força de obrigar um país a seguir. Embora ela possa organizar, por exemplo, com países membros, até barreiras econômicas, né, para países que desrespeitam os direitos humanos, mas ela não pode obrigar. Então, cabe aos países membros da ONU efetivarem esses direitos dentro do seu país por duas vias, tá? Uma delas, política pública para a promoção dos direitos humanos. A outra, educação em direitos humanos, e as duas nos interessam diretamente aqui no curso de licenciatura em Química, tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala de educação em direitos humanos, a gente está falando em promover, por meio da escola, uma sociedade que tenha, formar, né, por meio da escola, da universidade, uma sociedade que tenha uma cultura de direitos humanos, que compreenda o que é os direitos humanos e que saiba respeitar os direitos humanos. Formar pessoas, cidadãos com essa mentalidade. Por isso que isso tem que estar desde a educação básica até a educação superior, tá? E as políticas públicas nos interessam, porque a própria educação em direitos humanos é uma política pública, né? Nós tivemos a aula que foi da semana retrasada, né? Que vocês estudaram um pouco do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E a partir do Plano Nacional foi criada toda uma política pública de educação em direitos humanos. Existem outros tipos de políticas públicas, tá, pessoal? São ações afirmativas para mulheres, para LGBTs, para negros, políticas que visem o respeito à cultura indígena, a inclusão das pessoas com deficiência, que antes tinha aquela questão de ser colocado em escola separada, em sala especial, e agora a gente tem uma política de inclusão, né? Inclusive na licenciatura, no curso de vocês têm formação para, né, trabalhar aí na perspectiva da inclusão. Tá? Então, veja bem, a partir da Constituição de 88, ela abre margem para começar a história, né, da construção de uma política de educação em direitos humanos no Brasil. A gente não teve isso antes, em nenhum outro momento da história, tá bom? Um momento importante vai ser o ano de 2006, quando foi lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Esse plano, eu chequei tudo no site, né, nos sites públicos, né, que são os do governo federal, que é o responsável por isso, né, o ente da federação responsável por isso, daí os estados também são, os municípios são, só que a Política Nacional de Educação, ela tem que vir da federação. Esse mesmo plano está em vigor, tá valendo. Quais são os princípios norteadores, né, desse plano? A educação para a cultura democrática, ou seja, a vivência em democracia, né, algo importante para a gente pensar em educação em direitos humanos. Valores da tolerância, do respeito, né, da solidariedade, da justiça social, né, da sustentabilidade, da inclusão e da pluralidade. Ou seja, os princípios norteadores do plano, né, que sustenta toda a política de educação e direitos humanos, são princípios extremamente relevantes, né? É algo muito bom, muito avançado.
Agora, vejam bem, para a gente pensar, né, como trabalhar a educação em direitos humanos no ensino de química, a gente vai fazer isso ao longo do semestre, inclusive no PCC o foco vai ser esse, depois eu falo melhor para vocês. É importante a gente compreender esses valores como um tema transversal, tá? Como um tema que ele atravessa, né? Que ele consegue ser linkado com todas as áreas do conhecimento, tá bom? Lógico que se você vai ter uma pegada em aula de sociologia, você vai estudar, né, algo parecido com isso que eu estou fazendo, que são os direitos humanos, a construção histórica dos direitos humanos. A forma de trabalhar com isso na química vai ser completamente diferente, né? Pode ser a partir de exemplos, né, que promovam os direitos humanos, as pessoas, enfim. A gente pode pensar em várias formas, e mais que a questão do conteúdo, pessoal, o que é importante vocês terem em mente? Que esses princípios da educação em direitos humanos, eles devem estar presentes na escola e na universidade como um alicerce da escola e da universidade, como atitude, princípio atitudinal. Então, todas as pessoas que trabalham na escola são consideradas educadores, seja faxineira, seja diretor, seja o professor de todas as disciplinas, são todos educadores. Então, todos têm que agir de acordo com o respeito aos direitos humanos, tá? Por isso que é algo que, assim, envolve, né, a maneira de pensar das pessoas. Isso significa o quê? É um professor que vai ter uma reflexão que vai levar ele a buscar meios de não discriminar o jovem negro que está na sala de aula, né? De não achar que a mulher não é capaz de fazer ciência, ciência exata. Inclusive, né, eu sei que vocês já viram isso no curso, estão vendo, nós temos muitas mulheres cientistas, enfim. Né? Acho que, inclusive, quando vocês fizeram, a sala de vocês fez PCC, vocês até apresentaram trabalhos que discutiam isso. Então, tem a ver assim, com a atitude, com uma visão de mundo do professor. Né? Vocês não precisam ficar enfiando o direito humano em toda quanto é molécula, né? Mas é possível, sim, se formar como um professor consciente sobre os direitos humanos, que promove práticas, né? Que faz práticas, que age de uma maneira que promova os direitos humanos na sua vida e na sua comunidade escolar. Bom? Em que contexto foi desenvolvido o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos? Né? Como é que eu falei para vocês que ele é lançado em 2006, mas isso não caiu do céu. Né? Tem um contexto bem interessante aí, que entre 1995 e 2004 foi a década da educação em direitos humanos, uma política da ONU. A ONU tratou essa década como uma década de educação em direitos humanos e convocou todos os países membros a fazerem esforços para promover educação em direitos humanos. O Brasil participa desses esforços e cria a rede de educação em direitos humanos, tá bom? Que vai estar presente desde a pré-escola até o ensino superior, que vai estar presente na educação formal. Educação formal é a educação que nós temos na escola, na universidade. A educação não formal, educação que pode ser dada por ONGs, grupos sociais, enfim. E também dentro das medidas socioeducativas, né, projetos como FEBEM, enfim, a questão da segurança pública, ela está envolvida no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, tá? Isso é algo fundamental. Há um outro ponto forte também dessa história, né, da educação em direitos humanos no Brasil, que vai ser em 2012, quando o Conselho Nacional de Educação aprova as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Por que eu estou falando desses documentos? Não tenho o menor interesse que vocês saiam daqui recitando o nome de documento, né? Vocês podem consultar, né? Porque são marcos importantes
Não se faz nada em educação no Brasil sem o Conselho Nacional de Educação aprovar. E quando o Conselho aprova as diretrizes, é a materialização do plano. As diretrizes, elas vão direto para o chão da escola, vão direto para o chão da universidade. Com as diretrizes, né, da educação e direitos humanos, por exemplo, todos os cursos de licenciatura no Brasil têm que formar os professores para educação e direitos humanos, seja a partir de uma disciplina específica, seja a partir de um diálogo transversal, tá? Todas as escolas têm que trabalhar com a educação em direitos humanos também, tá bom? Então, assim, isso é importante, né, que vocês compreendam. E acho que assim, né, para finalizar esse tema, resumidamente, depois da Constituição de 1988, a gente tem uma história de avanços, tanto da promoção dos direitos humanos no Brasil, de forma geral, como da política da educação em direitos humanos, tá bom? É lógico, né, que há uma série, nós temos muitas deficiências, né? Os direitos humanos são desrespeitados todos os dias em muitos lugares, né? A gritante desigualdade socioeconômica que nós temos, né, desrespeito aos direitos humanos, basta a gente pensar na população que vive abaixo da linha de pobreza, a população que não tem acesso à educação, à saúde, à alimentação, né? Das pessoas que têm o seu direito à vida desrespeitado, porque moram em regiões inseguras, racismo, misoginia, enfim. Só que antes da Constituição de 88 era pior, né? Nesses últimos 30 anos, nós fomos avançando na promoção dos direitos humanos e na educação para isso. Mas, como eu falei para vocês, é um processo muito recente, a gente ainda tem muito, 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 muito por fazer, né? E é aí que entramos nós, né? Educadores. E é preciso a gente ter uma reflexão, né? Nós estamos vivendo aqui num momento que nós temos um setor muito conservador da nossa sociedade, inclusive esse setor conservador está expresso na própria presidência da República, mas o problema não é só a figura de um presidente, né? A questão é todo um grupo da sociedade que nega os direitos humanos abertamente, né? Nega a igualdade étnico-racial, defende o machismo, fala que bandido bom é bandido morto, que tem que mexer na idade da maioridade penal, né? Diminui para 16, né? Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Nós estamos vindo desde a Constituição com um histórico de avanços, né, na questão dos direitos humanos no Brasil, mas nós estamos vivendo num momento de inflexão, né, que é um ponto que está querendo impor retrocessos. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso, tá? E ter em mente que esses retrocessos, eles vão atingir os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira e vão atingir a nós também, entendeu? Então, assim, e é uma história de conquista de direitos que não começa em 88, né? Vem com toda a luta contra a ditadura militar, os setores organizaram, muita gente que morreu, tá? Muita gente que ficou anos presos, muita gente que perdeu membros da família, muita gente que foi exilado, porque lutaram para que hoje nós tivéssemos esses direitos. Então, é praticamente uma questão de honra, né? A gente ficar atento e defender o que a gente tem, né? E lutar para melhorar. Bom, pessoal, lembrei de uma coisa, coloquem o nome de vocês no chat para eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para eu poder fazer a chamada, tá bom? Eu vou fazer a chamada aqui pelo chat. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre isso que eu falei até agora? Fazer algum comentário? Professora, eu entendi o que você falou e estava alinhado com o que eu estava entendendo nas aulas. Então,
Eu não tenho muito para falar. Tá, então tá bom. Não, a ideia é essa mesmo, ver se está alinhado com o que vocês estão entendendo nas aulas, fazer esse diálogo, que eu sei que por mais que a gente estude o material, né, aí é importante, né, ouvir a professora falar, por isso que eu falei que nós vamos fazer alguns encontros desse ao longo do semestre, tá? Então, pessoal, nas próximas aulas, nós vamos aqui entrar em alguns temas, né, que vão ajudar vocês a promover os direitos humanos como professores na escola, tá bom? Deixa eu copiar aqui a chamada. É pouca gente, mas tem que copiar, senão corre o risco de eu esquecer. Deixa eu salvar aqui. Pronto, já salvei. Então, a gente vai estudar, né, a questão de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres, como que isso aparece na comunidade escolar, pensar formas de combate a isso, tá? Isso aparece em todas as salas de aula, e isso não é papel de uma matéria, é papel da comunidade escolar combater esse tipo de desigualdade, todas as outras que eu vou falar, tá bom? A questão de gênero e sexualidade, a questão da diversidade sexual, é um tema que nós vamos tratar para conhecer a diversidade sexual e também pensar, né, as formas de promover o respeito às pessoas, né, dentro da escola, os direitos humanos dos portadores de deficiência, a diversidade religiosa, né, é importante, a gente vive num momento que, por exemplo, muitas as religiões afro-brasileiras são perseguidas, né? Sempre foram aquela coisa, ai, macumba, ai, não sei o que, ai, é coisa do diabo, o pessoal não sabe nem o que é, né? Mas por ser a religião de matriz africana, qual que é o raciocínio que está por trás disso, né? As pessoas não sabem disso conscientemente, mas é algo inconsciente, né? Essa religião de preto não pode ser boa, né? Então, assim, não só a religião africana, tem outras, né? A gente tem muçulmanos no Brasil. Então, estudar essa diversidade, como respeitá-la, a questão étnico-racial também, né? Alguns temas vai ser possível trabalhar 2 aulas com eles, outros menos, mas nós vamos passar aí por tudo isso, tá bom? Eu vou falar para vocês, eu ainda não coloquei o plano de aula lá, que acho que a coordenação ainda não tinha liberado. Eu estou com o rascunho dele, mas mesmo assim eu acho que eu vou colocar, para que se tiver correção, não é sobre conteúdo, data, nem forma de avaliação, tá? Eu vou falar para vocês sobre as formas de avaliação, senão vocês ficam meio perdidos, né? Eu bolei da seguinte forma, tá? A nota final de vocês vai ser composta por o que eu estou chamando de AT, né? Que eu coloquei lá a sigla, que são essas atividades que vocês estão fazendo no Moodle. Qual professora? Todas? Não, só aquelas atividades que eu disser. Essa também é uma atividade avaliativa. Eu não vou avaliar todas as atividades de todas as aulas, tá? Mas algumas, eu já dei 2, entendeu? Agora eu vou dar menos atividades avaliativas, né, dessas. Mas essas atividades avaliativas, elas vão compor a nota. Cada uma vai valer de 0 a 10. Eu vou fazer a média que cada aluno teve, né, no conjunto dessas atividades. E a média no conjunto dessas atividades, pessoal, vai corresponder a 40% da nota final de vocês, tá bom? Os outros 40%, né, da nota final de vocês vai ser um trabalho que eu vou passar, vai ser, depois que a gente discutir esses temas, eu programei de deixar 2 semanas para vocês fazerem o trabalho em grupo sobre esse tema, né? Grupo pequeno, tá? De no máximo 3 alunos, e de vocês escolherem alguns desses temas, seja diversidade sexual, seja desigualdade entre homens e mulheres, étnico-racial, diversidade religiosa, o que vocês quiserem.
Vocês vão fazer um trabalho teórico, né? Um trabalho de pesquisa sobre esse tema, e esse trabalho vai ser 40% da nota de vocês, tá bom? E, por fim, correspondendo os 20% restante, né, da nota de vocês, e esses 20% é estabelecido até pela carga horária, né? O PCC, a gente tem PCC aqui na disciplina, né? A prática como componente curricular, e na turma de vocês vai ser feita, tá? De forma interdisciplinar com a professora Juliana, com a instrumentação para o ensino de Química 2. Então, nós vamos fazer interdisciplinar, tá bom? Disciplina minha, a da Juliana, e nós vamos trabalhar PCC com vocês no final do semestre, tá bom? No meu plano de aula, eu deixei as últimas 3 semanas para vocês se dedicarem ao PCC. Estou em contato com a Juliana, a gente vai acertar certinho como vai ser, como que a gente vai trabalhar em conjunto, né? E assim que isso tiver decidido, eu já posto para vocês no Moodle, tá? Mas saibam que vocês vão ter as 3 últimas semanas do semestre para se dedicar a este trabalho, tá bom? Na minha disciplina. Eu não fiz isso, né? Não fiz um PowerPoint para mostrar aqui para vocês, né? Das formas de avaliação, mas está lá no plano de aula. Eu vou disponibilizar o plano para vocês, tá bom? Ok. Então tá bom. Pessoal, o que eu tinha programado para o nosso encontro virtual é isso. Eu gostaria de saber se vocês querem tirar mais alguma dúvida, seja sobre conteúdo, forma de avaliação, dinâmica das aulas, ou fazer algum comentário. Fiquem à vontade. Ô, professora, eu acho que o correio chegou aqui em casa. Oi? Eu moro sozinho, então eu tenho que atender. Mas bom, tranquilo, professora. Para mim tá tranquilo por enquanto. Nenhuma pergunta também. Então eu acho que tá, pessoal. Acho que era isso. Aí outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me escrever lá no chat do Moodle. Só que eu olho, né? Mas não olho assim toda hora. Eu vou disponibilizar para vocês o grupo, o número do meu WhatsApp. Eu não sei se eu coloquei lá na disciplina ainda. Se eu não coloquei, eu vou colocar, que é a forma que eu acho mais prática de fazer atendimento ao aluno nesse contexto à distância. Então, dúvidas sobre o conteúdo. Estudei a aula para fazer a atividade que a professora pediu, mas eu estou meio em dúvida disso. Pode me chamar no WhatsApp que eu tiro a dúvida. Se precisar, a gente faz aí um atendimento particular. Eu respondo as dúvidas, tá bom? Não quero que vocês fiquem com dúvidas de nenhum tipo. Eu vou disponibilizar meu número, vocês podem me chamar e a gente vai mantendo contato aí, tá bom, pessoal? Então, quero agradecer vocês pela presença. Vou aqui interromper a gravação